Senhoras e senhores deputados, retomamos a nossa reunião de hoje, que consiste num conjunto de audições no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 56, 15ª legislatura, primeira sessão legislativa, uma proposta de lei do Governo que estabelece o regime aplicável às startups e scale-ups, altera o regime de tributação dos planos de opções para trabalhadores de startups e empresas do setor da inovação e reforça o sistema de incentivos fiscais em investigação e desenvolvimento empresarial. Desta feita temos o gosto de contar connosco o Dr. Miguel Cortês Pimentel, que, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSC, anuiu em vir colaborar connosco no sentido de aportar o seu contributo para os trabalhos da especialidade da referida proposta de lei. Darei a palavra, cumpre-me apenas recordar os termos em que esta audição decorrerá, portanto, darei a palavra aos grupos parlamentares e depois de colocadas as questões pelos grupos parlamentares, darei a palavra ao doutor, portanto, terá a amabilidade de anotar as questões na exata medida em que não é de resposta imediata e darei, assim, a palavra ao grupo parlamentar do PSC, que o requeriu a presença do doutor, e ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Sr. Deputado, faça a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Miguel Cortês Pimentel pela disponibilidade em vir ajudar-nos neste processo de especialidade deste diploma que tem, enfim, várias componentes, sendo que aquela que tem merecido a nossa atenção de forma mais pormenorizada tem a ver com o regime do CIFID, que é um processo que não começou agora, portanto é um processo que o Governo anda a prometer há largos meses, desde pelo menos o final do verão do ano passado, chumbou já 2 propostas do PSD sobre o assunto e agora apresentou esta ao Parlamento, e nós achamos que esta proposta ainda não tem as características necessárias para que possamos ficar confortados com a solução final que é apresentada, e um dos temas que tem, enfim, sido discutido publicamente tem a ver com os investimentos indiretos, com a questão da existência ou não de abusos. Há um relatório da Inspeção-Geral de Finanças já sobre essa matéria e, portanto, as perguntas que eu faria é um bocado nesta linha, ou seja, será que este diploma, a proposta do Governo, vai resolver definitivamente isto ou não, no que diz respeito aos fundos verticalizados, ao duplo benefício, às relações especiais ou relações de grupos, porque parcialmente está previsto as relações especiais, mas depois não sei se os grupos são totalmente abrangidos ou não nas exclusões de acesso aos benefícios. Depois a questão das comissões, é uma pergunta que também tenho colocado nas diversas audições, as comissões que são propostas para os fundos de investimento, a admitirmos a existência deste tipo de fundos com incentivos, portanto, a redução ou a redução das comissões, portanto, aumentando para 90% aquilo que deve ser capital investido, se isto não vai colocar em causa a própria subsistência dos fundos e a concentrar a existência destes fundos num conjunto de entidades-mãe que os criam para depois andarem a fazer um jogo de incentivos e benefícios, em vez de termos fundos independentes que fazem seleção dos investimentos em investigação e desenvolvimento, que verdadeiramente são geradores de riqueza, não é? Portanto, conseguem aportar valor. Depois, o próprio regime da entrada em vigor do diploma, por acaso é uma questão que eu tenho colocado, ainda ninguém se referiu a esse pormenor, não sei se ele não é confuso relativamente aos fundos que desde o início do ano possam estar à luz do quadro legal atual, ainda em vigor, a criar uma determinada expectativa e a planearem os seus investimentos de uma determinada forma, e agora têm que levar com este diploma, mal ele veja a luz do dia com a publicação. Depois, concretamente sobre o interior dos fundos de investimento, se não deveríamos limitar o capital CIFID dentro dos fundos a 49,99%, forçando os fundos a angariar outro capital que não capital CIFID, e se não devíamos limitar a 49,99% também a participação de uma determinada entidade dentro do fundo, não é?
O PSD apresentou também no Orçamento de Estado para este ano, mas em novembro do ano passado, e em janeiro deste ano também, numa discussão que fizemos sobre o CIFID, aqui uma obrigação da ANI publicar os relatórios de gestão e contas dos fundos de investimento e eventualmente até o detalhe dos investimentos que andam a fazer, por uma questão de transparência, de nós percebermos para onde é que vai esta despesa fiscal. Essa informação não é pública, eu acho que podia ser interessante na medida em que traria esse elemento de transparência, e portanto também lhe pergunto a sua opinião. Claro que não limitando, portanto, a estas questões o seu contributo, se eventualmente tiver outros elementos que acho pertinente abordar, da nossa parte teremos todo o gosto em ouvir. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Carlos Pereira. Faça, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós estamos aqui numa discussão na especialidade de um diploma muito relevante. Queria antes agradecer a presença do doutor, peço desculpa, não cumprimentei. Estamos numa discussão importante e todas as opiniões são relevantes neste momento. Naturalmente, tendo em conta a sua condição de fiscalista, eu apenas tenho uma questão relativamente às questões fiscais e às questões, naturalmente, algumas que, aliás, já foram colocadas pelo deputado Carneiro. Não há aqui muita divergência do ponto de vista das questões que pode haver divergência sobre o que fazer. Não há divergências sobre as perguntas, de facto, mas, na verdade, um dos temas centrais e que o diploma encerra, de alguma forma, é um esforço, uma tentativa de corrigir alguns problemas encontrados e que o relatório do Tribunal de Contas também sublinhou e que tem a ver, basicamente, com o duplo benefício fiscal, nomeadamente nos fundos de investimento, não necessariamente das empresas, mas nos fundos de investimento. O diploma procura corrigir isso, procura encontrar uma solução para essa correção. Basicamente, a minha pergunta era, da sua experiência, dar-nos a sua opinião sobre a forma como o diploma, de alguma forma, procura ultrapassar esse problema, que é um problema que todos nós reconhecemos e obviamente, malgrado os benefícios do CIFID, no que diz respeito ao estímulo à investigação e desenvolvimento, para que ele seja de facto bom, é preciso corrigir estes problemas. A pergunta é se o diploma consegue esse objetivo, ou conseguirá esse objetivo, ou se está muito distante dele, e se tem alguma sugestão no sentido de garantir que, nomeadamente, esse duplo benefício fiscal não se verifica. Uma outra questão tem a ver com aquilo também que disse, não é propriamente uma questão, é mais um comentário relativamente à questão da retroatividade. Enfim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera que não deve haver, de facto, retroatividade. Enfim, não sou propriamente um expert não sou jurista e, portanto, confesso que fiquei um bocadinho confuso também com a leitura que fiz do diploma relativamente a essa matéria. Eu acho que o Governo já se disponibilizou para corrigir essa componente, que me parece evidente. Não faz nenhum sentido que haja retroatividade relativamente a esta matéria, mas, de qualquer maneira, eu queria ver a opinião do doutor sobre isto, qual é a leitura que faz também sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira, Sr. Deputado Carneiro. A palavra, então, ao Sr. Dr. Miguel Cortês Pimentel. Sr. Doutor, faça favor, a palavra é sua. Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, evidentemente, uma honra poder estar aqui e discutir estes temas tão relevantes, numa área em que trabalho há muitos anos, enfim, a maior parte do tempo no setor privado, mas tive também já o privilégio de passar por outro tipo de funções, de fazer parte da Comissão de Reforma do Código do IRC e por isso sei como é difícil muitas vezes legislar e entrar enfim, e ser capaz de traduzir em linguagem legisladora, em linguagem legislativa, as boas intenções que existem. Eu julgo que, enfim, de modo geral, a minha apreciação a respeito deste diploma, e que não toca apenas o CIFID, os seus deputados apenas referiram o tema do CIFID, há uma outra componente neste diploma que eu acho que é muito relevante, que é o tema das stock options. Não sei se têm interesse em abordar também. Eu acho que este diploma é um diploma importante. Acho que o CIFID tem sido um incentivo fiscal muito importante. O CIFID, como sabemos, nasceu em 1997, mais ou menos com esta configuração. Em Portugal, muitas vezes, queixamos, e com razão, de que existe instabilidade legislativa
não apenas microinstabilidade, no sentido que mudam muitas regrazinhas pequeninas, mas muitas vezes nas próprias macrocaracterísticas dos regimes fiscais, e o CIFID tem sido, me parece, um caso de sucesso, tem mantido esta configuração, e é verdade, e às vezes esquecemos, que lá está desde 1997 a possibilidade de os investimentos em fundos configurarem aplicações relevantes. E a verdade é que, se olharmos para os números do que tem sido, enfim, quer o crescimento do estoque de investimento em R&D, seja em termos absolutos, seja em percentagem do PIB. Se olharmos para o crescimento da despesa fiscal, nomeadamente com o CIFID, e se virmos o caminho que Portugal tem feito no que toca à recuperação da diferença em termos deste estoque de R&D e de investimento nesta área face à Europa, e face à média da Europa e face à média da OCDE, eu julgo que é relativamente fácil concluir que o CIFID tem sido um instrumento, enfim, que se pode discutir se faz sentido ter tanta despesa fiscal ou se devia ser menos, mas que no plano da efetividade do benefício, eu julgo que é relativamente fácil concluir que o CIFID tem conseguido alcançar os objetivos. O tema dos fundos é um tema importante, que, como dizia, consta da disciplina do CIFID desde 1997, desde 2005 muito claramente previsto na lei como a possibilidade de o investimento em fundos privados poderem beneficiar, ou seja, poderem ser consideradas aplicações relevantes para efeitos de CIFID. O que aconteceu é que o mercado esteve durante muitos anos, esteve relativamente adormecido para essa matéria. E como o mercado esteve adormecido, o edifício legislativo de suporte a esta alternativa de investimento também não foi propriamente desenvolvido como devia, e, portanto, surgiram, como sempre, quando há um vazio legislativo e quando há uma subregulamentação de uma matéria que é uma matéria complexa, porque supõe que entra dinheiro num fundo e que desse fundo sai dinheiro para uma empresa e que dessa empresa saem aplicações relevantes nos termos do próprio CIFID e que permitem depois cumprir com os requisitos. Ora, a lei não estava, nem nunca tinha estado preparada para acolher esta realidade. E ela, de repente, começou a ocorrer. Começámos a ter os privados interessados em constituir fundos desta natureza e adaptar esses fundos à pouca regulamentação, na verdade, que existia. São tipicamente fundos de capital de risco, evidentemente que há toda uma parafernália regulatória que acompanha a constituição e o funcionamento dos fundos de capital de risco, mas quanto às matérias do CIFID, elas de facto não estavam reguladas. E, portanto, a partir de 2018, 2020, 2018 foi quando começámos a ter mais destes fundos, quando isto começou a ser uma tendência, e a partir de 2020, julgo que esta já será a terceira tentativa de regulamentar o problema. E, portanto, diria que, de um modo geral, este diploma vai no bom caminho. Vai no bom caminho na medida em que procura dar alguma estrutura ao benefício, não pretende acabar com o benefício, e eu julgo que a análise dos números, nomeadamente o que tem sido a progressão da despesa em R&D e da própria despesa fiscal, permite antever de que há reatividade do mercado face à possibilidade de investir através de fundos, não apenas porque de alguma forma se massifica o investimento nesta classe de ativos, mas porque temos, na verdade, investidores profissionais a escolher alvos e, portanto, a dinamizar o investimento neste tipo de empresas, mas é verdade é que, como havia muito poucas regras, enfim, houve opções legítimas de planeamento fiscal perante a vacuidade das regras que existiam. Uma delas, os seus deputados referiram, e é mais do que evidente, que é a questão da duplicação do benefício fiscal, aquilo que nós chamamos, na gíria, os benefícios em cascata, em que tínhamos, efetivamente, na medida em que não existiam regras, tínhamos a possibilidade de ter CIFID ao nível das entidades e depois ter CIFID ao nível dos investidores por intermédio dos investimentos dos fundos e, portanto, com o mesmo capital, estar a conseguir as deduções duas vezes. Este diploma nessa matéria procura atuar, escolhe uma opção
que é compreensível, que é dizer, no fundo, na medida em que as aplicações relevantes das empresas se encontrem já financiadas por fundos que permitiram acesso ao benefício, essas empresas não vão poder beneficiar do CIFID outra vez, cria algumas obrigações para que isto seja possível demonstrar e controlar. Tenho algumas dúvidas que, na prática, isto seja muito viável, porque desta maneira. Porquê? Porque não se percebe bem se isto é um agregado e em que, portanto, os fundos, em que, portanto, as empresas fiquem restringidas naquela que é a sua parte que resta do CIFID. No fundo, vamos buscar com um exemplo, é mais fácil. Uma empresa que tem 15 milhões para investir e que investe 15 milhões em investigação e desenvolvimento, recebe 10 de um fundo, só pode beneficiar em relação a 5. Ora, a lei não diz exatamente isto, diz que as aplicações relevantes não sejam financiadas por contribuições dos fundos. E eu não sei muito bem se é possível construir um sistema em que é possível verificar se aquelas aplicações relevantes em concreto estão a ser ou não ser financiadas por aplicações dos fundos. Porque a vida, quer dizer, quando nós pensamos nisto de uma forma mais simplista, pomos um investidor, um fundo e uma empresa. Mas a verdade é que a prática não é esta. São 100 investidores, um fundo e 20 empresas. E, portanto, depois perceber que parte é que dos investimentos das empresas está ou não a ser financiado com contributos que vêm dos fundos, esta imputação pode ser difícil de fazer. Portanto, e é aqui a parte que eu não sei se houve ou não algum trabalho prévio e se está ou não prevista alguma circular ou alguma coisa que vá permitir esclarecer, porque esta opção no plano técnico, ou seja, ela do ponto de vista da ideia subjacente, ela faz sentido, ela dirige-se a eliminar uma das zonas de déficit de regulamentação, mas eu não sei se na prática ela poderá efetivamente resolver o problema e, portanto, julgo que seria útil perceber como é que estamos a pensar operacionalizar isto na prática. Isto em relação ao tema da duplicação do benefício. Depois, o regime, já um bocadinho na senda das alterações de 2020, entrou pela exigência de manutenção das unidades de participação nos fundos, que começou com 5 anos e que agora se propõe que sejam 10 anos, ao mesmo tempo que se aceleram os prazos limite para a concretização dos investimentos. Eu confesso, eu percebo a intenção e julgo que é, sobretudo, um reflexo da consciência do legislador a respeito da tal vacuidade de regras e da tal ausência de regras que existia. Agora, pensando um bocadinho nisto com maior profundidade, se eu tenho um investidor que investiu o seu dinheiro num fundo CIFID, o fundo CIFID a seguir colocou o seu dinheiro numa empresa que efetivamente fez aplicações relevantes. Tudo correu como era suposto correr, estão os trâmites de verificação da legitimidade das despesas e das entidades, foi todo cumprido, está tudo certinho. O investidor a seguir vende as suas unidades de participação, o dinheiro fica no fundo, fica nas empresas, fica nas aplicações relevantes. Portanto, nós estamos a enverdar por um caminho em que faz um bocadinho às vezes pensar que queremos ter controle nas coisas e então criamos requisitos. Mas eu não sei se é tão evidente assim que estejamos a acautelar verdadeiramente alguma coisa de importante, porque de facto o dinheiro, quer dizer, se o objetivo é angariar dinheiro para financiar R&D, o dinheiro já lá estava, foi investido e não é porque se foi vendido que saiu. Por outro lado, isto tem menos problema do que poderia ter, porque tipicamente isto são FCRs fechados e a liquidez nos FCRs fechados não é propriamente o seu fenómeno mais característico e, portanto, provavelmente os investidores
quer dizer, se calhar vão reagir um bocadinho mais por serem 10 anos do que reagiriam por serem 5. Um dos pareceres que estão disponíveis publicamente, o da Startup Portugal, refere que o prazo de 10 anos parece desfasado face aos restantes prazos, e poderá ter razão, na medida em que, e eu julgo que a razão subjacente é esta mesma, quer dizer, o investimento foi feito, se tiver tudo corrido bem e se o controlo dos investimentos tiver sido bem feito, o investimento foi feito, o CIFID cumpriu o seu objetivo, e não sei se faz muito sentido obrigar as pessoas a ficarem reféns do seu investimento por 10 anos. Acho que provavelmente estamos apenas a querer objetivar os cuidados que o legislador, uma vez que, tendo se apercebido do vazio legislativo, resolveu objetivar essa preocupação, carregando nos prazos. Depois há uma alteração que, a meu ver, enfim, da perspectiva de tax policy, ela poderá fazer sentido, que é a questão do incremental, que nesta proposta se propõe suprimir no caso do investimento indireto, mas aqui o tema deve ser visto de uma forma desapaixonada. É preciso perceber, e eu não tenho esses dados, infelizmente, os incentivos fiscais têm que ser calibrados. Se forem curtos, não conseguem motivar os comportamentos. Se forem demasiado latos, vão beneficiar quem já estaria disposto a investir e vão criar zonas de redundância e de ineficiência. E, portanto, saber onde é que está o equilíbrio é difícil. Não tenho dados para saber se um investidor normal consegue prescindir do incremental, ou se da totalidade do incremental, ou se isto deveria ser pensado de outra forma, de maneira a ter uma taxa geral diferente para os fundos, para o investimento indireto. O não ter o incremental, o que nós tínhamos um incremental limitado a 1,5 milhão de euros, e isso permitia até estratégias de fracionamento, provavelmente, dos investimentos. Agora, se isto retirando, se estes fundos vão continuar a ser interessantes de forma a continuar a estimular o investimento em R&D, admitindo que estamos todos de acordo que investir em R&D é uma coisa importante para o país e para modificar o tipo de economia que queremos ter. E se isto vai ser aquilo, se vai ser binding, ou seja, se vai ter capacidade de motivar o comportamento, aí não sei, mas julgo que deveria ser uma função, ou seja, isto deve ser muito, eu não sou economista, isto deve ser muito difícil de estimar se é ou não suficiente e onde é que se traça a linha, mas julgo que esta é, sobretudo, uma função de saber se, retirando o incremental, este incentivo vai continuar ou não a atrair os investidores. E, portanto, eu julgo que em relação, eu tinha aqui uma nota sobre os temas, enfim, sobre as principais preocupações que se procurou com estas medidas alcançar, e julgo que na verdade são estas: é a fragmentação do investimento, é a questão do benefício em cascata, que era evidente, e são as reservas que possam existir, embora devidamente compreendidas, mas que possam existir em continuarmos a carregar no prazo de manutenção do investimento, porque não tenho a certeza que aí resida algum tipo de abuso relevante. Pareceu-me que a proposta da Startup Portugal nessa matéria poderá ser uma proposta equilibrada. E, portanto, respondendo ao Sr. Deputado Carneiro, se o diploma resolve os problemas, eu julgo que o diploma pretende dar um passo em frente em relação à resolução dos problemas. Se os resolve efetivamente, nomeadamente na matéria mais relevante, que é a matéria da cascata de benefícios, tenho algumas dúvidas de que a operacionalização dessa norma vá resultar no sentido pretendido. Depois os senhores deputados referiram também o tema da norma transitória e da retroatividade.
é preciso termos consciência do seguinte. Começámos a ter investimento neste tipo de fundos, que eu me tenha apercebido, por volta de 2017, 2018, numa altura em que não havia limitações nenhumas, porque a norma era simplesmente o artigo 37, número 1, a linha F, que dizia que podem ser aplicações relevantes os fundos, os contributos para fundos de investimento com estas características. E, portanto, não havia limitações temporais, não havia... Todas estas limitações que estamos a falar e que começaram a aparecer em 2020, elas não existiam. Ou seja, nós temos pessoas que fizeram investimentos antes de 2020 e que têm um determinado regime. Temos as pessoas que fizeram depois do Orçamento de Estado para 2020, que, se não estou em erro, foi o que foi aprovado em março, e que têm outras regras. E vamos ter agora outras pessoas que vão estar sujeitas a outro tipo de regulamentação. Se de repente temos um diploma que diz todos estes novos prazos, todas estas limitações aplicam-se a todos os investimentos para trás, nós temos evidentemente uma situação, eu não tenho dúvidas nenhumas, temos uma situação de retroatividade da lei fiscal, e julgo que a jurisprudência do Tribunal Constitucional nessa matéria, nomeadamente tratando-se de benefícios fiscais, é muito clara. Portanto, viola o investimento de confiança que as pessoas fizeram no incentivo e nessa matéria esta norma a manter-se, e acho que são boas notícias que o Governo esteja disponível para a retirar ou para alterar, porque no estado em que está, antevejo que vai gerar litigância e que as coisas acabem com o Tribunal Constitucional a dizer que isto viola o investimento de confiança dos investidores que investiram sob condições diferentes. E, evidentemente, é completamente diferente convidar as pessoas a investir num fundo não tendo nenhuma restrição quanto ao levantamento do capital, vis-à-vis, a meio do jogo, passarem a ter que estar 10 anos até poderem levantar esse mesmo capital. Portanto, em relação à entrada em vigor com efeitos não é deste diploma, é a possibilidade de aplicar este diploma a investimentos em curso. Julgo que ela é violadora do princípio da irretroatividade da lei fiscal. A respeito de saber se este regime subsiste ou não subsiste, eu aí tenho poucos dados. Eu acho que isso é uma questão de saber se os investidores vão ou não vão sentir-se atraídos pelo benefício. Os investidores que começaram, como dizíamos, começaram por investir nisto, não tinham prazo de não tinham que manter os investimentos por nenhum prazo, as condições para que uma empresa fosse uma empresa que investe principalmente em ID não estavam tão bem estabelecidas, os fundos não tinham requisitos quanto ao cumprimento mínimo dos seus portfólios dentro de um determinado período. Neste momento estávamos em 5 anos 80%, subimos para 90%. Confesso-vos, não vos sei dar uma sensibilidade a respeito de saber se isto é possível, razoável ou sequer desejável. Mas é uma questão evidentemente importante, porque de outra maneira poderíamos apertar tanto a malha que o resultado desta intervenção ser efetivamente, enfim, que estes fundos deixem de ser considerados atrativos. Não sendo esse o objetivo, acho que não sei, e os seus deputados estão a ouvir as entidades por alguma razão, elas serão os melhores interlocutores nesta matéria para dizer se este tipo de regulamentação é ou não, pode ou não ser causador de que estes fundos deixem de ser uma oportunidade interessante. Em matéria de CIFID, não sei se têm mais alguma questão que gostassem de colocar. E não sei se pretende, enfim, o regime não é só sobre a proposta não é só sobre o CIFID. Certo. Em matéria de stock options, eu acho que, enfim, o tema é relativamente simples. Portugal tem um regime fiscal que, ao tributar as stock options no momento do exercício,
se presta a que haja tributação no momento em que ainda não houve um influxo de dinheiro na esfera do titular. Isso tipicamente, enfim, isto chama-se uma armadilha de liquidez. O que é que acontece? Enfim, o titular ou vai às poupanças ou tem que vender alguma coisa para pagar as suas obrigações fiscais. Isto, evidentemente, num mercado tão competitivo como um destas empresas, e até no plano internacional, isto é uma desvantagem, enfim, que estava mais do que identificada e que, portanto, para os fiscalistas isto não é novidade. E o que o diploma vem tentar fazer ou vem preconizar, é dizer, não, o momento da tributação, vai fazer duas coisas, na verdade. Vem dizer, o momento da tributação deixa de ser o exercício, passa a ser a venda normalmente passará a ser a venda dos títulos, e vem dizer que para o universo de entidades abrangidas a taxa aplicável tem um abatimento de 50% e, portanto, estaríamos a falar de uma taxa de 14% em lugar de uma taxa de 28%. E, portanto, do ponto de vista das ideias, julgo que este regime faz sentido e julgo que este regime vai conseguir atrair alguma competitividade para Portugal e que, portanto, poderá ser suscetível quer de promover alguma retenção de talento, como poderá ser até suscetível de conseguirmos atrair para o nosso país pessoas de empregadas por entidades que não sejam cá residentes, na medida em que, até se esclarecer, isso é uma questão que, enfim, também foi objeto de comentário nos pareceres, de esclarecer que não precisa de ser exatamente o empregador, pode ser uma entidade do grupo, etc. Isso não está na proposta, mas há, uma vez mais, julgo que no parecer da Startup Portugal, esse comentário também é feito. Eu parece-me que existem alguns afinamentos técnicos que podem ser feitos nesta proposta. Um deles, enfim, se calhar não é apenas técnico. A proposta prevê tributação num de dois momentos, na venda, como eu dizia, ou no momento em que o titular saia de Portugal. Um típico exit tax. Esta medida não apenas poderá, enfim, não apenas poderá ter problemas de compatibilidade com o direito europeu e, portanto, como, para além disso, nem sequer está devidamente regulamentada, porque, enfim, os exit tax evoluíram e hoje em dia temos regras para saber quando é que se paga, se é em prestações, se é possível prestar uma garantia, etc. Portanto, não temos simplesmente um exit tax, não temos nenhuma regulamentação. Para além disso, do ponto de vista das opções de política fiscal, teme-se que isto seja um total desincentivo e que, portanto, através deste exit tax, que se compreende, que é o receio, ok, as pessoas vêm para cá, recebem e depois vão-se embora, Portugal nunca vai ver, na verdade, esta tributação. O problema é que isso não só provavelmente é incompatível com o tratado, como provavelmente vai constituir um desincentivo a que o regime português possa ser visto como um regime competitivo. Há depois uma questão que me parece importante salientar, que é o seguinte: o que se faz é manter na categoria A, e o que se procura fazer é manter a tributação das stock options, que são rendimentos de categoria A, diferindo o momento do tempo em que essa tributação se verifica. E aplicando uma taxa de 14%. Mas aplica-se a taxa de 14% não apenas à componente do ganho que se efetivou ou que se teria efetivado no exercício da stock option, mas ao ganho que vem a seguir, que é o ganho que diz respeito ao ganho da venda. E se o objetivo foi esse, julgo que seria preferível tornar claro na lei que se silencia a categoria G para estes efeitos, porque não seria impossível de concluir
que teríamos a uma parte, ou seja, a primeira parte do ganho, ainda que diferida a sua tributação, a aplicação da taxa de 14%, e depois a parte do ganho que diga respeito ao valor de realização, ou seja, o valor de venda, menos o valor do exercício, a taxa de 28%, e isto no final não ser... Enfim, resolve-se o problema da tributação imediata, mas continuamos a ter aqui não apenas um esquema muito complexo, como termos aqui taxas, ainda assim taxas agravadas a uma componente importante do ganho. Há depois um aspecto talvez relevante, que é na mecânica dos requisitos. A lei estabelece que as startups, que as empresas que qualifiquem como startups, que se depois beneficiarem, se depois verificarem um outro requisito que aparece mais à frente, poderão beneficiar. Isto fica um bocadinho confuso, porque o que se diz é, bom, ou se é startup ou não se é startup. Se não se é startup, deve-se preencher um destes dois requisitos. Mas se for startup, deve-se à mesma preencher um daqueles dois requisitos. Isto está na proposta, está no 42... No 43C, desculpem, número 1, parte final, e depois no número 2. Eu julgo que seria de permitir que as entidades que qualificam como startup pudessem simplesmente aceder ao regime sem esta necessidade da parte final que diz e preencha pelo menos um dos requisitos previstos no número seguinte, sob pena de não se compreender bem qual é a lógica subjacente ao diploma. E, portanto, de forma resumida, enfim, tinha para aqui alguns pontos adicionais, mas acho que de forma resumida estes diplomas vão os dois no bom sentido, procuram resolver um problema de déficit de regulamentação, respondendo ao que tem sido a prática de mercado, inspiram alguns cuidados na medida em que seja importante verificar se algumas destas soluções são suscetíveis de serem postas em prática de uma maneira, enfim, de forma a cumprir o objetivo destas mesmas normas, e no que toca às stock options, é um passo em frente no sentido do alinhamento da legislação portuguesa com legislações congêneres, colocando Portugal numa perspectiva um bocadinho mais competitiva, uma vez mais, na minha modesta opinião, com benefício de algumas alterações que pudessem aqui esclarecer alguns requisitos e alguns pontos. Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Cortes Pimentel. Agradecer os contributos que aportou ao trabalho na especialidade na Comissão de Orçamento e Finanças. Senhoras e senhores deputados, vamos fazer um pequeníssimo intervalo, são literalmente 5 minutos, portanto, está encerrada esta audição. A próxima segue-se daqui a 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Doutor.